Hoje eu quero trazer para vocês informações sobre o transtorno alimentar no âmbito do contexto familiar e do contexto social da mulher. E por que eu falo mulher? Porque a maior parte das vezes a pessoa que é cobrada para ter um corpo num determinado padrão são as mulheres e são o meu foco, o meu grupo de atendimento. Então eu quero que você hoje reflita, pense com esse vídeo aqui que eu quero mais que seja uma conversa com você. Sabe uma história que eu lembrei para poder te dar um exemplo? Da Bela Adormecida. Não sei se vocês lembram, provavelmente sim, porque é uma história bastante famosa e foi várias vezes criada em forma de filme, né? Tem o filme da Disney principalmente, que era mais ou menos assim. A princesa, no final das contas, para acordar, ela precisa ser beijada por um príncipe. Sabe o que é engraçado? Que eu sempre gostei de coisas relacionadas a princesa e tudo mais, né? Aqui, eu tô aqui, né? Até vestida de princesa hoje, por uma grande coincidência. Mas, bom, as princesas da Disney, não sei se vocês repararam, mas todas têm um corpinho esguio, fino. Então imagina, isso lá quando você era criança, hoje você provavelmente tem também, assim como eu, na faixa dos 30 e tantos anos, devia ter assistido esses filmes, assistir esses filmes, e era reforçado para você que você tinha que ser bonita, que nem a princesa. Mas assim, a criança, ela precisa do adulto para dar referências para ela, para explicar para elas as emoções, conceito, valores e várias outras coisas. E aí acontece que esse estereótipo da princesa bonita, princesa bonita, princesa bonita, foi muito relacionado com a magreza. Então você cresce acreditando que o ser bonita é ser magra. Tudo bem que tem gente que tem um estereótipo, ou corpo, né, por questão fisiológica, é magra. Por exemplo, eu sou magra, meu corpo sempre foi dessa forma. Ok, mas aí tem esses reforçadores que falam que se você sai desse padrão, se você tem um outro corpo, por exemplo, se você engorda, então você saiu do padrão, então não está adequado. E aí vem uma chuva de coisas negativas em cima desse corpo que engorda. Bom, então, primeiro ponto, o que a gente tem que entender? O que será, na sua história, caso hoje você sofra de transtorno alimentar ou um comportamento alimentar disfuncional e não está satisfeita com seu corpo? Será que você escutou muita coisa quando você era criança? Será que seus pais, seus cuidadores falavam, olha, tem que comer pouquinho, senão engorda? E se você tinha um corpo mais obeso, será que falava assim, ah, você vai ter que emagrecer, senão ninguém vai gostar de você? Olha, ó, você tem que comer tudo, mas não pode engordar. Nossa, você comeu demais, tem que comer pouquinho, porque olha lá, hein? Se eu não fechar essa boca, não sei não o que vai acontecer. Percebe? Pode ter tom de ameaça, pode ter tom de punição, pode ter tonalidades de fala e frases de diversas formas, e aqui eu ficaria mais de uma hora falando para vocês. Mas o que você precisa entender então, na sua história? Primeiro, tem essas frases? Você lembra hoje em dia? Porque sabe o que eu percebo dos atendimentos que eu faço? Vários pacientes, quando eu pergunto assim, qual é a frase de efeito na sua história relacionada com o seu corpo? Todo mundo tem uma frase de efeito. E coincidentemente, algumas frases são comuns a várias mulheres. Como, por exemplo, você não pode engordar, senão você vai ficar feia. Imagina o peso que tem essa frase. Primeiro, que você fala que uma pessoa obesa é feia. E segundo, que você não pode ser dessa forma, senão você olha, né? E aí a gente vai para inúmeros tipos de reflexões. Então a gente pensa, tem esse contexto seu, familiar, que pode reforçar muito essas questões. Tem, por exemplo, famílias, a pessoa tá lá com seus 35 anos, 37 anos e a mãe ainda tá falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode ser assim. A pessoa é uma adulta e seus pais ainda estão lá falando o jeito que seu corpo tem que ser, tá? E aí tem um fator social. A sociedade, a mídia, ela reforça o corpo magro. Quando a gente acha que melhorou, quem é da década de 90, assim como eu, vai lembrar que quando nós éramos adolescentes, lá nos anos 2000, tinha um padrão de corpo que foi bastante enfatizado pela era das modelos, Gisele Bündchen, Adriana Lima, entre outras, que era de ter o corpo extremamente magro, não poderia ter uma gordurinha na barriga. Eu lembro, por exemplo, era adolescente, eu era bastante magra, e as pessoas ficavam comparando, falavam assim, nossa, que linda, parece uma modelo, nossa, olha o reforçador. E se eu tivesse transtorno alimentar, gente, era um baita reforçador para manter magro. Então, assim, os comentários são bastante delicados, tem que tomar muito cuidado. E aí depois, passado alguns anos, teve uma vibe do corpo com certa curva, né? Mais quadril, um pouco mais de seio e tudo mais. E depois veio, né, uns tempos pra cá, vamos colocar aqui no começo desse século, né, agora tipo 2010, até agora, né, 2020 e tantos, uma questão mais de poder dar mais liberdade para todos os tipos de corpo e tudo mais, um discurso super importante, super válido, necessário que se mantenha dessa forma,
Mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem ainda um movimento a favor do corpo extremamente magro. Eu tenho percebido cada dia mais as atrizes, por exemplo, de Hollywood, você vai olhar as fotos lá no Instagram, elas estão com os ossos aparecendo. E aí, sabe o que eu tenho impressão? Se lá nos anos 2000 eu já olhava aquelas imagens e hoje quando eu retomo eu falo assim, gente, pessoal magro. Agora essas atrizes me dá a impressão que elas estão mais magras ainda que aquele pessoal lá dos anos 2000. Então perceba, olha o reforçador que é gigantesco. Por mais que tenha esse movimento falando de um corpo mais liberto, que todas as formas são lindas e são mesmo, tem também um outro lado que continua reforçando e parece que deixando pior essa questão da magreza. Então a gente precisa observar esses dois pontos, o contexto familiar, o contexto social. Lógico, temos vários outros fatores, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Observem a sua história. Quem será que até hoje, principalmente as mulheres, porque delas ficam reforçando esse comentário, porque foi colocado assim, infelizmente, que a mulher tem que assumir um papel tal relacionado à beleza, relacionado à estética, relacionado a uma super educação e assim vai. Então você precisa investigar na sua história quais são esses fatores, né? O que será, onde que tá essa pessoa que ainda comenta, que fica, vamos falar a verdade, te enchendo o saco, aquela tia chata, que toda vez que chegou o Natal, ela fez questão de falar do seu corpo, né? Dá vontade de mandar pra... Mas, aí, vamos lá. Identifique, então, na sua história, as frases. Depois, identifique nesse contexto social o que você observa. Será que você segue muita página de modelos, atrizes extremamente magras? Será que o conteúdo que você está seguindo é de qualidade? Observa isso também. E aí, o outro ponto é quem são as pessoas próximas a você que te faz mal e você continua perto, principalmente essas que fazem comentários sobre o seu corpo. Minha dica de hoje é essa. Faça uma reflexão sobre a sua história e depois a gente vai conversar mais sobre o diagnóstico e os critérios que envolvem a questão do transtorno alimentar. Te aguardo para o próximo vídeo. Opa, antes que eu me esqueça, curta esse vídeo se você gostou, compartilhe, porque é uma informação bastante importante. Se tem uma amiga, uma prima, uma colega que você acha que precisa ver esse vídeo, compartilhe, comente, dê sugestões de temas, curiosidades, se tem dúvida, já me mande que eu vou responder para vocês. E siga, inscreva-se aqui nesse canal. Vamos fazer esse assunto cada vez mais chegar em mais pessoas. Até um próximo vídeo. Tchau!